Tempos de tormento. O Brasil nesta época vivia momentos de prosperidade, com liberdades civis asseguradas, inclusive a liberdade de expressão que já vinha desde a independência, sendo a mesma defendida por Dom Pedro II. Mas toda a paz que reinava foi interrompida quando o cônsul inglês William Dougal Christie enviou um ultimato contendo exigências resultantes de dois incidentes, um ocorrido no fim de 1861 e outro no começo de 1862. O primeiro relacionado com o naufrágio de uma barca comercial na costa do Rio Grande do Sul, que teve a sua carga saqueada pela população local, e o segundo relacionado com a prisão de dois oficiais ingleses embriagados que causaram distúrbios nas ruas do Rio. Como as exigências eram abusivas, o governo brasileiro se recusou a ceder, e Christie enviou ordens a navios de guerra britânicos para capturarem embarcações mercantes brasileiras como forma de indenização, o que fez com que a Marinha Brasileira fosse preparada para o conflito com ordens para atirar contra qualquer navio de guerra britânico que tentasse capturar embarcações mercantes brasileiras. Diante do endurecimento, o cônsul cedeu propondo um acordo pacífico através de arbitragem internacional, mas diante das demandas brasileiras apresentadas, o que foi recusado o governo britânico, o Brasil cortou as relações diplomáticas em junho de 1863. Não bastasse a ameaça de guerra com a Grã-Bretanha, outra guerra civil começara no Uruguai. O Uruguai vivia um período de grande turbulência, com dois partidos, o Partido Colorado e o Partido do Blanco, que estava no poder com Bernardo Berro, que buscava uma aliança com Solano Lopes, ditador paraguaio. O líder dos Colorados, Venâncio Flores, lutava para depor Berro, e contava com o apoio da Argentina, assim como do Brasil. Quase 20% da população do Uruguai era considerada brasileira e alguns desses apoiaram Flores, tendo ocorrido represálias contra os mesmos, e diante da desestabilização, o Brasil decidiu intervir para assegurar as fronteiras e os seus interesses locais, atuando em conjunto com os Colorados. Em agosto de 1864, o Brasil tentou uma negociação sendo recusada, o que fez com que em 10 de agosto de 1864 fosse deflagrada a guerra, que contou com a coalizão do Brasil Colorados e Partido Unitário, apoiados pela Argentina de um lado, e do outro Uruguai partidos Federal e Nacional, apoiados pelo Paraguai. As tropas brasileiras acoloradas tomaram o Uruguai, fazendo com que o governo Blanco caísse em 20 de fevereiro de 1865. Mas o sucesso representado por essa conquista se materializaria no pior tormento, pois isso originou a terrível Guerra do Paraguai. Em 11 de novembro de 1864, o vapor Marquês de Olinda foi apreendido pelo governo paraguaio, com o aprisionamento de toda a sua tripulação, o que gerou protestos do governo brasileiro, levando o Paraguai a romper as relações diplomáticas com o Brasil, assim como proibindo a passagem de embarcações brasileiras pelos rios que cruzavam o Paraguai. A situação permaneceu tensa, e Solano Lopes decidiu atacar o Brasil, em dezembro de 1864, com aproximadamente 7.700 homens invadindo o Forte de Coimbra, localizado no Rio Paraguai no lado do território brasileiro. Em seguida, o exército paraguaio rumou para apoiar seus aliados do Partido Blanco no Uruguai, porém teriam que cruzar o território argentino e, apesar de ter sido negada a passagem, Solano Lopes invadiu a região argentina com 22.000 homens, adentrando, em seguida, ao Rio Grande do Sul, fato que levou à assinatura em 1º de maio de 1865 do Tratado da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai Colorados. São travadas várias batalhas, com destaque a Batalha de Tuiuti em maio de 1866, envolvendo mais de 55.000 homens, com perdas significativas de vidas, a qual foi vencida pela Tríplice Aliança. Outra de destaque foi a Batalha do Riachuelo em junho de 1865, quando foi destruída praticamente toda a frota paraguaia, o que permitiu o controle da navegação dos rios da Bacia Platina e o bloqueio que isolou o Paraguai. Dom Pedro II partiu para o sul em julho de 1865, desembarcando no Rio Grande do Sul, seguindo por terra, a cavalo e por carretas, de forma que chegou em Uruguaiana no 11 de setembro, que estava ocupada pelos paraguaios, onde ele, para evitar mais derramamento de sangue, ofereceu os termos de rendição ao comandante paraguaio, que os aceitou. Os exércitos invasores, após serem derrotados, retornaram ao Paraguai em fins de 1865, onde passaram a fazer a defesa contra os exércitos da Tríplice Aliança, sucedendo a Batalha de Curupaiti, com derrota da Tríplice Aliança resultando na morte de 4.000 soldados. No entanto, teriam ainda outras batalhas, como a do Havaí,
Lomas Valentinas e Campo Grande, de forma que a fortaleza de Humaitá foi tomada pelas tropas da Aliança com a queda de Assunção em janeiro de 1869. Ainda seria travada a última Batalha de Cerro Corá no dia 1º de março de 1870, nas imediações de Cerro Corá, onde Solano Lopes foi morto. Triste episódio que ceifou lamentavelmente a vida de aproximadamente 440 mil pessoas. A expectativa era que a guerra fosse terminar em 1865, com a deposição de Solano, mas a mesma prosseguiu por mais 5 anos, fazendo com que todas as energias fossem direcionadas ao esforço da guerra, com o recrutamento e de equipamento de tropas para reforçar as linhas de frente das batalhas, na construção de navios de guerra. Nesta época, as relações diplomáticas com a Inglaterra já tinham sido restabelecidas, com o embaixador britânico formalizando um pedido de desculpas em nome da Rainha Vitória. Apesar de todos os custos envolvidos, o Brasil entrava numa era de prosperidade, de forma que os débitos foram quitados nos 10 anos seguintes, mas o episódio faria crescer a importância do Exército como força institucional nacional, ganhando coesão que mais tarde viria a se manifestar nos caminhos políticos. Uma década dourada. A partir dos anos 70 foi retomado o desenvolvimento, com muitos avanços nos aspectos políticos como também nos sociais, por meio de reformas que possibilitaram a estabilidade, a prosperidade e a obtenção de reputação internacional do Brasil, passando a ser visto como nação moderna, o que atraiu investimentos com o crescimento maior da economia. Isso foi determinante para que atraísse as imigrações dos europeus que haveriam de colorir o país com novas culturas, anunciando seu destino de bênçãos e esperança a todos aqueles que não encontravam mais condições de vida em suas terras de origem. Nesta época concretizaram projetos importantes de modernização, com novas estradas de ferro. Ainda em 1867 já havia sido construída a estrada de ferro ligando São Paulo com o Porto de Santos, para escoar o café do interior paulista, sendo depois ampliada em 1872 de Jundiaí a Campinas e desta para o interior. No Rio Grande do Sul a primeira ferrovia foi inaugurada em 1874, Porto Alegre a São Leopoldo, e a primeira ferrovia no Paraná ligou Curitiba a Paranaguá. A modernização das navegações e projetos para ampliação dos portos também foram intensificadas a partir desse período de forma a assegurar o escoamento das produções. Na área das comunicações foi também um marco, sendo instalado em 1877, 2 anos após a sua invenção, o primeiro aparelho telefônico no Palácio Imperial de São Cristóvão e em seguida mais uma linha telefônica conectando a loja O Grande Mágico, na Rua do Ouvidor, ao quartel do Corpo de Bombeiros. Em 1879 iniciou por concessão a criação da primeira rede telefônica no país, de forma que em 1880, constituía-se a primeira Companhia Telefônica Nacional, que em 2 anos já possuía 5 estações com 1.000 assinantes. Foram feitos avanços também nos Correios, sendo que o Brasil em 1842 passou a utilizar selos óleo de boi nas suas postagens. O Brasil foi o segundo país do mundo a adotá-los, depois da Inglaterra. Quanto à escravidão, Dom Pedro II dizia que se tratava de uma vergonha nacional, mas eram ainda poucos os contrários a ela, pois os agentes econômicos não abriam mão desses recursos considerados suas propriedades. Mas o imperador desde o início se negou a ter escravos, tendo libertado os que recebeu por herança do império. Embora a situação fosse vergonhosa, houve uma redução do número relativo, pois em 1823 os escravos representavam 29% da população brasileira, o que caiu para 15,2% em 1872. No começo dos anos 1850, o tráfico negreiro já tinha sido proibido, com a Lei Eusébio de Queiroz, porém somente em 1871, a Lei do Ventre Livre do Visconde do Rio Branco, foi aprovada, com 65 votos a favor e 45 contrários, seguidas depois de 14 anos, em 1885, com a Lei dos Sexagenários, Lei Saraiva-Cotegipe e finalmente a Lei Áurea em 1888. Realmente uma situação vergonhosa para o Brasil, 25 anos após os Estados Unidos. Mas isso eu pessoalmente atribuo essa responsabilidade à elite que se opunha a Dom Pedro, dizendo que seria um suicídio nacional e que a abolição era seu desejo pessoal e não o desejo da nação. Neste período Dom Pedro realizou 3 grandes viagens pelo mundo, visitando vários países da Europa, incluindo os do Báltico e Rússia, Estados Unidos, Turquia, então Império Otomano, Oriente Médio e África do Norte, onde visitou Síria, Líbano, Palestina,
Sudão e Egito, sendo que essas viagens eram sempre pagas do seu próprio bolso, pois ele as considerava caras e de caráter científico e pessoais. Os seus acompanhantes também arcavam com seus próprios custos. Embora fossem viagens pessoais, Dom Pedro aproveitava para divulgar o Brasil no exterior, procurando prospectar exemplos de programas aplicados pelos governos de que pudessem ser adotados pelo Brasil. Como ele falava a língua árabe, favorecia os contatos com os seus habitantes, sendo atribuído a ele o interesse pelas emigrações dos sírio-libaneses para o Brasil, o que iniciou a partir de 1884. Já a imigração italiana vinha ocorrendo em anos anteriores, principalmente a partir de 1870 e foi ganhando intensidade nas décadas seguintes, assim como os alemães que iniciaram antes ainda, de 1850 até 1890 e poloneses iniciando em 1869. Isso abriria o país para receber grandes afluxos de pessoas provenientes de outros países, como os russos, ucranianos, japoneses, uma diversidade de etnias de todos os cantos do mundo, que vieram integrar a sua nova nação, como brasileiros.